Prezados, no nosso capítulo 4 do livro Manual de Prática, a gente trabalha com a petição inicial. Então a gente vai enfrentar inciso por inciso, com vagar, sem pressa. Em alguns momentos até escrevendo demais, né, professora Fernanda? Para esgotar tudo aquilo que você precisa saber, cada um dos incisos do artigo 319. Endereçamento, qualificação das partes, causa de pedir, pedido, valor da causa, especificação de provas, inclusive, que não é mais requisito no novo CPC, no Código de 2015, a gente vai enfrentar a parte relativa à citação. Quais são os diversos meios de citação, as formas de citação, quando escolher cada um deles, para que você realmente tenha segurança na hora de elaborar a petição. Isso acompanhado de um caso concreto e uma elaboração de uma petição inicial com comentários passo a passo do que a gente tem que entender. E tem também no 319, uma das novidades do Código de 2015, a menção, a escolha, a opção, se o autor quer ou não quer realizar a audiência de conciliação ou mediação do novo CPC. Mas ninguém melhor do que a professora Fernanda Tartucci, uma das maiores referências no Brasil de mediação, para tratar do tema. Muito obrigada. E, inclusive, quero destacar que o capítulo chama Petição Inicial e Audiência de Mediação e Conciliação. Vocês podem imaginar o que eu sofro aqui como um grande Delore, grande advogado contencioso, que resistiu um pouco aí para que a gente tratasse desse assunto com mais vagar. Por isso ele fez aquela provocação inicial, dizendo que a gente fala muito sobre alguns temas. Olha que a gente cortou, mas era para falar mais ainda sobre esse tema muito importante, que é a opção do autor pela realização ou não de mediação e conciliação. A existência do Delore é compreensível, afinal de contas, quando você escolhe a juízo, você não está cogitando em conversações, geralmente ou elas já aconteceram, ou as pessoas acham que não há espaço para que realmente haja a chance de conversações proveitosas. Mas o Código fez uma aposta de investir muito nos meios consensuais. Então o advogado hoje, a advogada hoje precisa definitivamente conhecer esses meandros e verificar com o seu cliente quando é que pode ser interessante ou não. Então, nesse capítulo a gente fala um pouquinho sobre esse aspecto da opção, né? O 319, inciso 7, fala da opção do autor pela realização ou não de audiência de mediação ou de conciliação. Por isso é importante entender a diferença entre esses mecanismos. É uma diferença que a gente conversava aqui, que cada vez mais tem desafiado as pessoas a compreenderem realmente essas opções. Quando a gente tem concursos públicos e já começa a aparecer como questões, a gente conversava então a respeito de questões da Defensoria Pública, e o advogado então precisa entender os meandros consensuais. Quando é que ele vai pedir, no caso, que realmente tenha uma fase de conversação, para que o mediador ou o conciliador ajude nisso, né? Então, ele precisa conversar sobre isso com o cliente. O cliente também muitas vezes tem resistências, mas vai realmente precisar ser objeto de conversação. Isso vai ser indicado na petição inicial. Olha, eu, sim, tenho interesse, não tenho interesse. E a gente também destaca uma coisa importante. Se eu digo que eu tenho interesse, é interessante que o advogado diga se ele quer audiência de mediação ou de conciliação? Me parece muito importante que sim, porque se ele não disser qual das opções ele vai querer realmente que seja realizada, quem vai decidir isso? Quem será que vai tomar essa decisão? O juiz, um funcionário do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC? Então é muito importante que o advogado realmente conheça isso. Até porque a gente tem uma grande polêmica sobre se essa audiência inicial de mediação ou de conciliação é obrigatória. Se a gente for olhar, nesse capítulo mesmo, no artigo 319, inciso 7, a expressão opção, parece que é facultativa, parece que realmente o legislador está prestigiando a autonomia da vontade, a autonomia privada. Mas, em outros pontos do Código, ele não é tão respeitoso assim à vontade das partes. E ele parece dar a entender, né, no artigo 334, parágrafo 4º, incisos 1 e 2, que é realmente obrigatória. A minha dica para vocês é, não se contentem apenas com uma previsão isolada, não olhem só para o artigo 334, não olhem só para o artigo 319, tente entender, compreender o sistema. E dependendo de como você considera este princípio da mediação e da conciliação, a autonomia da vontade, você vai ter uma resposta em favor da opção, da faculdade das partes, ou realmente obrigando-as a entabularem essas tentativas de conversações. Algo a completar, Delore? Precisa ler o livro para ver como é que está o debate colocado. É isso. Tema difícil, tema polêmico e muita gente não enfrenta. O nosso livro está enfrentado. Muito bem, então, boa leitura.